Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Magno Nobre, do canal O Proclamador. Eu tenho a alegria e a satisfação de estar contigo em mais esse vídeo para compartilhar sobre a vida e a obra de Jesus. No vídeo anterior, nós conversamos sobre a divindade de Cristo e vimos que Jesus é eterno, ele sempre existiu. Lembrando novamente o texto do Evangelho de Jesus segundo João, o apóstolo, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então este Verbo eterno é a palavra viva de Deus, a palavra criadora. Lá em Gênesis, no início, quando Deus criou todas as coisas, no livro de Gênesis, capítulo 1, logo no início, nós vemos Deus dizendo: haja luz, e houve luz. E aí ele foi criando todas as coisas: o sol, a lua, as estrelas, a terra, os mares, os rios, toda a natureza e o homem. Então essa palavra que estava com Deus é Jesus, é o Verbo eterno. Agora, este Verbo eterno, que é Jesus, que é o Filho de Deus, ele se tornou homem, na pessoa de Jesus de Nazaré, para que o projeto eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, fosse revelado a nós, foi necessário Deus se tornar homem, na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Paulo apóstolo, escrevendo à igreja dos Filipenses, na sua carta, no capítulo 2, versículos 5 a 8, ele diz assim, presta atenção, falando acerca da humanidade de Cristo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você percebeu o que o apóstolo diz aqui? Que Jesus, o Verbo eterno, o Filho de Deus, se esvaziou de toda a forma de Deus. Ou seja, aqui na terra, tudo que Jesus fez e falou, ele fez e falou como homem, um homem cheio do Espírito Santo. Então as curas, os milagres, os sinais, os prodígios que ele realizou, tudo foi debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Pedro apóstolo, no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, proclamando sobre a vida e a obra de Jesus, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro aqui enfatiza de que o homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito carne humana, foi ungido pelo Espírito Santo. Vemos aqui a humildade de Jesus, porque ele é humilde e ele é manso. Então, sendo Deus,
ele se tornou homem, assumiu a forma humana, foi servo de todos, obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então esse é Jesus Cristo, o Verbo eterno, que desceu à terra e se fez homem na pessoa de Jesus de Nazaré. E existe aqui, na primeira carta de João apóstolo, no capítulo 4, versículos de 1 a 3, uma advertência para nós. Nós precisamos ficar muito atentos, porque o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele não admite que um homem o derrotou. Ele não quer dar o braço a torcer. Diz, não, Jesus se manifestou aqui, mas não como homem, ele é Deus. Sim, Jesus é Deus, mas ele se esvaziou de toda a forma de Deus. E aqui João diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então, o espírito do anticristo nega a humanidade de Cristo. Estejamos atentos. Jamais vamos aceitar alguém dizer que Jesus não foi um homem nessa terra. Ele existiu, mas como Deus aqui nessa terra. Jesus chorou, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor, e ali na cruz ele se sacrificou por mim e por ti, para nos resgatar da condenação eterna. Foi necessário Jesus se tornar um homem pleno aqui na terra, para assumir na sua vida, no seu corpo, o nosso pecado, as nossas injustiças. E ele fez isso por amor ao Pai, por amor a você e a mim. Então, se apegue nessa palavra, creia em Jesus, tome posse da vida eterna. Por hoje é só. No próximo vídeo, se Deus permitir, nós iremos conversar sobre a vida de Jesus perfeita, aquele que nunca cometeu pecado, que teve uma vida perfeita e irrepreensível. Que Deus te abençoe, que você seja muito abençoado com essas palavras. Se você ainda não é inscrito neste canal, O Proclamador, se inscreva, dê o teu joinha, acione o sininho de notificações e me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, com o mesmo nome, O Proclamador. Um grande abraço e até o próximo vídeo.